Olá, entra ano, sai ano e nós nos deparamos com cristãos que se propõem a ler a Bíblia toda, a Bíblia inteira. Para alguns é quase uma questão de honra. Crente que é crente, cristão que é cristão, tem que ter lido a Bíblia toda de capa a capa. Alguns até veem nisso um tipo de status. Sabia que fulano já leu a Bíblia toda 3 vezes? Ah, isso não é nada, outro vai dizer. A minha avó já deve ter lido umas 30 vezes. E nesse tipo de discussão, geralmente surge alguém para dizer algo do tipo: o que importa não é ler, é praticar. Geralmente essa é uma desculpa de alguém que nunca leu sequer a carta de 2 João. Bem, de qualquer modo, ler a Bíblia, de modo geral, é algo bom e que deve sim ser incentivado. Muitos têm se proposto a isso e, ao fazê-lo, perguntam-se como fazer. Aqui então entram os famosos planos de leitura bíblica, e aí existem vários. A questão é como eu faço para ler a Bíblia toda, para ler toda a Escritura. Qual é o plano de leitura ideal? Fique conosco que é sobre leitura da Bíblia e plano de leitura que nós falaremos neste vídeo. Esse ano o meu projeto vai ser ler a Bíblia toda, de capa a capa. Você também se reconhece nessa típica promessa de ano novo? Ler, estudar, compreender as Escrituras é um propósito nobre. Ninguém pode ser um bom cristão sem conhecer as Escrituras. Jesus mesmo já lembrou que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Nossa ideia com este vídeo, claro, não é menosprezar nenhum tipo de decisão que visa ler a Bíblia, seja parcial ou totalmente. Sempre quando nós nos confrontamos com este assunto, queremos incentivar e enfatizar, sim, a importância de ler, de compreender a grande narrativa apresentada pela Bíblia. E queremos agora ajudar você que tem se colocado nesse propósito. Muitas pessoas, certamente, já tentaram, tantas outras começaram, mas aí chega ali naqueles livros do Pentateuco, né? Levítico, Números, Deuteronômio e desistem. Isso para quem se propôs a ler a Bíblia toda a partir de Gênesis, assim como os livros estão colocados na Bíblia. Mas existem outras maneiras, outras formas de ler as Escrituras. Como nós já dissemos, existem vários planos de leitura. Plano de leitura, Bíblia capa a capa, a Bíblia toda em um ano, plano de leitura cronológico, plano de leitura do Novo Testamento, plano de leitura temático, plano de leitura para novos convertidos, plano de leitura orante, plano de leitura a Bíblia toda em 2 anos. Sem falar de planos específicos que se referem a ler trechos da Bíblia. Enfim, estes são apenas alguns exemplos, existem muitos outros. Mas entre estes é fato que se destacam aqueles que põem uma meta com relação ao tempo. Daí muitos colocam na cabeça que precisam ler a Bíblia toda em 1 ano, por exemplo. Quando não conseguem, o que acontece? Se veem tendo fracassado. Eu não consigo. Depois disso, muitos desistem, não tentam novamente porque têm medo de fracassar outra vez. Então vamos lá, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários a respeito desta prática da leitura das Escrituras. Primeiramente, não existe receita. Em outras palavras, não existe um plano de leitura da Bíblia que seja bíblico. Isso mesmo, não existe nenhum plano de leitura que tenha sido estipulado pelos profetas, pelos apóstolos ou mesmo por Jesus. Isso, claro, não quer dizer que um plano de leitura não seja útil. Pelo contrário. O ser humano, em geral, costuma ter muitas dificuldades com tudo aquilo que exige alguma disciplina. Impor uma disciplina a si mesmo, então... Aliás, você sabia que o termo, a palavra disciplina, ela tem origem no latim discípulos? Discípulo, por sua vez, significa aquele que aprende. Aprender significa o quê? Significa submeter-se a um processo de mudança. E, como dizem, mudar geralmente dói. Por isso, talvez a palavra disciplina não seja muito popular.
Porém, nós sabemos que não dá para simplesmente viver sem disciplina. Nesses casos, um bom plano de leitura da Bíblia pode ajudar sim. E qual é o melhor plano? O melhor plano é aquele que serve para você. Experimentou um e não se adaptou, parte para outra. O importante é persistir no estudo das Escrituras. E aqui eu utilizo a palavra estudo de forma bastante consciente, muito intencional. Pois quando nós traçamos uma meta de leitura, o risco é o de até conseguirmos atingir o objetivo. Mas qual era o objetivo mesmo? O objetivo era ler a Bíblia toda de capa a capa? Conseguiu? Parabéns! E daí? O objetivo era ler a Bíblia toda em um ano. Ou o seu objetivo era compreender mais da palavra de Deus? Você percebe como os objetivos que nós traçamos com a leitura da Bíblia podem mudar a maneira como encaramos essa disciplina? É claro que eu posso e até devo ler a Bíblia toda, de capa a capa, todos os anos, mas e daí? O que eu aprendi? O quanto eu realmente conheci mais de Deus, mais de Jesus com isso? De que maneira a minha leitura das Escrituras afeta a minha espiritualidade, o meu caráter, a minha vida como um todo? Ler a Bíblia não pode ser simplesmente uma meta, um objetivo para você alcançar dentro de um determinado período de tempo, de 6 meses, coisas desse tipo. Ler a Bíblia não coloca você dentro de um tipo de competição com outros cristãos para ver quem lê mais vezes, quem lê mais rápido. Então, a dica é: encontre o seu lugar, encontre o seu ambiente, o seu horário, uma versão que seja adequada para você, o seu próprio plano de leitura e, mais do que isso, o seu projeto de estudo das Escrituras. E com isso eu não estou apenas aqui reforçando um mero individualismo, egocentrismo, qualquer coisa desse tipo. O fato é que nós somos pessoas diferentes umas das outras. Tranquilamente podemos ter uma experiência com as Escrituras que é diferente daquela experiência que uma outra pessoa terá. Não podemos transformar essa questão da leitura da Bíblia num mero legalismo. Eu leio a Bíblia, as Escrituras, basicamente de duas maneiras. Uma é fazendo uma leitura diária, um capítulo por dia. E eu não estou aqui interessado em marcar dia, data de início e também data de final. Quando termino. E aí eu recomeço a ler numa outra versão. Então a gente sabe que tem diversas versões da Bíblia, né? NVI, a Mensagem, Bíblia Judaica, Bíblia de Jerusalém, Almeida, Bíblia Viva e etc. São muitas. E ainda uma outra maneira que eu faço paralela a esta é de estudos temáticos, com auxílio de outros livros, de comentários bíblicos, de ajuda de outros autores, de pesquisadores, de pessoas especialistas que se aprofundaram no texto bíblico. Em boa medida, os vídeos que você acompanha aqui, que eu posto aqui em nosso canal, é o resultado disso, desse tipo de estudo. Então, o que eu posso dizer para você? Se você já se propôs a ler as Escrituras dentro de um determinado plano e acha que fracassou, tente novamente. Liberte-se dos gurus, das vozes que parecem querer impor um jeito certo, um prazo determinado. Isso não existe. Mas também cuidado para não se acomodar em desculpas esfarrapadas. Eu ainda não tô com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu tô tão sem motivação. O cara lá do YouTube falou que não tem regrinha, não tem jeitinho certo de ler a Bíblia. Então eu leio quando eu quiser. Veja bem, se fosse para comermos, para nos alimentarmos apenas daquilo que gostamos, que sentimos o gostinho bom na boca, como será que nós estaríamos hoje? Biblicamente, nós sabemos que somos seres caídos, cuja natureza força a nossa bússola interior para o mal, para a destruição, para aquilo que é prejudicial. Paulo sabia muito bem disso. Olha só o que ele fala lá em Romanos 7, os versos 18 e 19. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas
o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Queridos, somente com disciplina nós conseguiremos lidar com este dilema. E também, é claro, com a ajuda do Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo vai descobrir. Somente com disciplina eu vou fazer o bem, aquilo que é bom, mesmo muitas vezes não tendo forças, não tendo disposição para isso. O que devo, então, é me esforçar para o bem, mesmo que muitas vezes o desejo seja para o mal. Se nós fizermos de nós mesmos, olhando para nós mesmos, um autoexame sincero, cada um de nós sabe daquilo que lá no fundo quer fazer de verdade. Claro que nesta caminhada, nesta jornada cristã, muitas vezes iremos falhar. Como o apóstolo Paulo muito bem sabe que também falhou. Ele conclui a sua autoanálise assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7:24. Mas vejam, isso não foi um mero grito de desespero de Paulo, um grito de desespero para o qual não há uma resposta. Não se trata de um sentimento de culpa que o torturava, deixando-o refém de uma vida frustrada, da busca por um moralismo inalcançável. Paulo sabia muito bem onde ele poderia depositar o seu fracasso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, conclui ele em Romanos 7:25. Vejam, por que eu estou fazendo essa referência ao apóstolo Paulo? Porque este é um contexto onde ele está discutindo isso, em que o apóstolo ele está tratando da lei e do pecado e do poder que isso tem sobre as pessoas. Nós podemos saber o que é certo e bom e ainda assim não termos o desejo ou a força, a vontade para praticar aquilo. Portanto, nesse momento é hora de mais uma vez nos rendermos a Cristo, Ele mesmo, a palavra, Ele mesmo, o Verbo que se fez carne. Então, se você está aí lendo as Escrituras, está seguindo um plano de leitura, continue firme. Quero animar você a não desistir dessa caminhada. Agora, se você é alguém que já tentou e desistiu, não tem problema. Glórias a Deus pelas páginas que você conseguiu ler. Mas tente novamente, encontre uma maneira, um novo plano. Se você é alguém que não tem ainda muita familiaridade com a Bíblia, comece com uma tradução mais atual, na linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem, a Bíblia Viva. Talvez também não seja recomendado para você começar um plano de leitura que se inicie em Gênesis para terminar em Apocalipse, pois certamente você encontrará dificuldades quando chegar naqueles textos que são cheios de leis, regras, instruções, genealogias e nomes estranhos. Se eu pudesse dar um conselho para você que quer começar a ler a Bíblia agora, que não tem conhecimento nenhum das Escrituras, comece pelo Evangelho de João. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido de todos os tempos. Está em primeiro lugar nesse tipo de lista praticamente todos os anos. E nós temos a Bíblia disponível nas mais diversas traduções e formatos. A sua influência sobre as pessoas e sobre a cultura é indescritível. Então, sim, leia a Bíblia. Mas não somente a leia de forma superficial para cumprir uma meta, um plano de leitura, algo assim. Estude-a, procure compreender esta que é a revelação de Deus para o mundo. E então, como você lê a Bíblia? Você utiliza algum plano de leitura? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe você pode deixar aí uma dica para ajudar outras pessoas a encontrar um jeito de ler, de estudar, de se aprofundar nas Escrituras. Compartilhe a tua experiência conosco. Que Deus abençoe você. Boa leitura. Seja você uma bênção.